novo, preciso de um renovo. Meu coração quer mais, mais de ti. Eu cansei de ser o mesmo, eu cansei de ser o mesmo. Eu quero tua vida em mim. Eu vou ser eu sou teu, você é meu e eu quero ficar na tua presença. Um fogo queima em mim, clamo por mais de ti. Eu quero muito mais, eu preciso ir além. Estou à procura de algo novo, preciso de um renovo. Meu coração quer mais, mais de ti. Eu cansei de ser o mesmo, eu cansei de ser o mesmo. Eu quero tua vida em mim. Eu vou ser você e eu sou teu, você é meu e eu quero ficar na tua presença. Quando a luz se apagar, quando a música calar, quando o mover passar, eu só quero você, só quero você. Quando a luz se apagar, quando a música calar, quando o mover passar, eu só quero você, só quero você. Jesus, 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 só quero você. Jesus, 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 só quero você. Eu só quero você, só quero você, só quero você, só quero você. Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus para todos os meus irmãos que estão se aproximando aí comigo da oração das 18 horas, a oração das 18 horas. E vamos falar daquilo que nos fortalece, vamos falar da palavra do Todo-Poderoso, vamos buscar entender melhor o que Deus ele tem deixado para nós todos os dias, todos os momentos. A paz para você que está chegando, a paz para você que está aí já na expectativa para esse momento. São 17 horas e 33 minutos. A importância que é de nós colocarmos a nossa vida voltada para os ensinamentos de Cristo. É uma importância muito grande para que nós venhamos cada vez mais viver e entender o motivo
de tudo aquilo que nós vamos enfrentar diariamente, né? Nós vamos passar. Daqui a pouco eu vou falar com as pessoas que estão chegando, tá bom? Daqui a pouco eu vou mandar um alô para todos vocês que estão se aproximando aí para o momento da oração. São 17 horas e 35 minutos. Eu estou aqui com a Bíblia aberta, né? Com a Bíblia aberta. E deixa eu ver aqui. Tá dando para ouvir direitinho aí? Se tiver dando para ouvir, opa, tá dando para ouvir direitinho aí. Graças a Deus. Deixa eu ver aqui. Capítulo 3 do livro de Mateus. Capítulo 3 do livro de Mateus. A pregação de João Batista. Vamos acompanhar aí o que foi pregado, né? Ele vai dizer assim, capítulo 3, versículo 1. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Olha que interessante, ó. Apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. E aí ele vai dizer: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Mas vamos aqui fazer uma breve análise do capítulo 3, no versículo do 1 ao versículo 3, aonde ele chama as pessoas ao arrependimento. No versículo 2 vai dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Arrepender de quê? Arrepender de quê? O que eu fiz para me arrepender? Na realidade, a gente não fez nada. Se a gente for ver direitinho, nós não fizemos nada. Mas dentro de nós tem a natureza pecaminosa do passado, adâmica. E nós temos essa raiz que é necessariamente a nossa luta diária. Quando Paulo lá na frente ele vai dizer que a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, é contra os principados e as potestades, os dominadores que agem na região celeste. É aí que ele está querendo dizer para cada um de nós que a nossa luta é interna. A nossa luta é mental, espiritual. A nossa luta é a luta aonde nós pensamos. Por isso que ele vai dizer: arrependei-vos. Arrependei-vos. Que a gente também pode entender como voltar a Deus na maneira legível, voltar a Deus na maneira correta, certa, voltar a Deus procurando seguir os seus conselhos. Arrependei-vos, voltai a Deus procurando seguir as suas sabedorias, procurando seguir as suas diretrizes, as suas direções. Arrependei-vos. Ele vai dizer aí: arrependei-vos, né?
arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Arrepender também, você pode traduzir como mudança de pensamento, mudar a maneira de pensar. Como que nós pensamos nesse mundo aí fora? Nós pensamos que a única forma é a gente pagando com a mesma moeda, é a gente retribuindo com o mesmo apreço, né? É nós agindo da mesma maneira que agiram com a gente. Esse é o nosso pensamento. Mas quando a palavra aqui, o João Batista, ele vai dizer arrependei-vos, ele quer dizer para que a gente venha mudar o nosso pensamento, para que nós venhamos mudar a nossa forma de agir. Isso é muito interessante, isso é muito importante. E aí ele vai dizer, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Muitos dizem aqui que isso aqui é a volta de Jesus. Mas você vê que há 2000 anos atrás a palavra era a mesma. A palavra era a mesma. Há 2000 anos atrás já se pregava que está próximo o reino dos céus. E todas essas pessoas que pregaram isso, que já está próximo o reino dos céus, elas foram embora, já partiram, e o reino do céu, conforme nós pensamos, nós imaginamos, nós pensamos que Jesus ele vai descer do céu, até agora ele não se cumpriu. Então, o que me faz, meditando aqui nas Sagradas Escrituras, o que isso me faz entender? Que eu não posso ficar esperando somente o reino dos céus vir até nós, no sentido, esperar Jesus vir sobre as nuvens, mas todos os dias eu tenho que estar preparado. Por isso que ele vai dizer aqui, arrependei-vos, mudai de pensamento, voltai-vos para os pensamentos de Deus, procurai andar com as coisas boas no pensamento, procurai agir honestamente, procurai agir da melhor forma possível, não da melhor forma possível, mas da forma certa, do jeito certo. E aí nós podemos observar e podemos também analisar de maneira fortalecedora. Ele vai dizer, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Olha só que interessante, né? O reino dos céus. A gente também pode entender a expressão reino dos céus como o reino de Deus, a morada celestial, o local aonde Jesus, ali no livro de João, mencionou essas palavras, e João escreveu essas palavras. João escreveu essas palavras e disse para os seus discípulos na oração sacerdotal: eu vou preparar-vos lugar. Na casa de meu pai tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito. Voltando para o livro de Mateus, arrependei-vos, voltai-vos para Deus, voltai o pensamento para Deus. Arrependei-vos, capítulo 3, versículo 2,
Arrependei-vos, significados, voltai-vos para Deus, pensai nas coisas de Deus, porque está próximo. Está próximo. Você vê que nós não temos muito tempo nessa terra. Nós temos o tempo que foi programado para nós aqui nessa terra é desde o dia que a gente nasce até, no máximo, 120 anos. De 70 a 120 anos. Mas dependendo também do modo de vida que a gente vai viver, esse tempo pode encurtar. Esse tempo pode reduzir. E ele vai dizer aqui, no capítulo 3, no versículo 2, arrependei-vos, voltai-vos para Deus, pensai nas coisas de Deus, porque está próximo. Olha aí, ó, é apertado. O tempo nosso aqui nessa terra é apertado, é próximo ao reino dos céus, a nossa saída. Por isso que entre o reino dos céus, ele vai dizer, está próximo. Então, essa proximidade do reino de Deus, ela vai fazer com que eu pense, ela vai fazer com que eu amadureça, ela vai fazer com que eu me volte para Deus, ela vai fazer com que eu comece a ter pensamentos voltados para as coisas de Deus. E quando você se volta para as coisas de Deus, não quer dizer que você vai se tornar um religioso, uma pessoa que vive para a religião. Ave Maria, cheia de graça, Senhora convosco, Pai nosso que estás no céu, aleluia, aleluia, glória, aleluia. Não, isso daí é fanatismo. Mas se voltar para as coisas de Deus, é você viver a sua vida e agir de maneira correta, e agir de maneira boa. Eu poderia estar aqui falando uma porção de coisas para você. Olha, você vai ser abençoado, você vai ser isso. Toca com a sua mão na minha agora aí na tela, e etc, etc, etc. Só que não adianta eu ficar aqui fazendo fazendo misticismo, porque o nome disso é místico, é misticismo. Eu vou ficar aqui fazendo com que você seja, desculpa, compre batom, e você vai ficar só pensando nessas coisas. Tem que pensar nas coisas boas. Eu sou uma pessoa boa. Não, a gente tem que parar de ser religioso. Oração para isso, oração para aquilo. Não, a melhor oração é ouvir a palavra que saiu da boca daquele que é o Salvador, o dirigente, aquele que dá sabedoria. Então, isso daqui é uma orientação que eu estou recebendo. Ele vai dizer, arrependei-vos, volta para Deus. Aí é que está. Será que você vai voltar para Deus com oração? Hoje você fez uma porção de coisa ruim, botou o pé para os outros cair, xingou, brigou, fez isso, etc. Agora você vai orar com o pastor Raimundo. Vamos orar e vamos receber a bênção de Deus. Você vai se enganar. Você vai se enganar porque essa bênção, ela tem alguma coisa errada aí. Tem alguma coisa que não está batendo. Quer dizer que eu vivo uma vida totalmente contrária ao que a palavra que Cristo deixou para nós seguirmos, e agora eu chego na maior cara de pau, em 30 minutos de palavra, começo a chorar, começo a orar, e a minha oração vai ser ouvida? Pastor, mas a palavra diz que se a gente se arrepender, mas o arrependimento verdadeiro é quando você se volta para Ele todos os momentos do dia. Tudo bem, eu até concordo com você, eu até concordo com o seu jeito de pensar. Pastor, eu estou me arrependendo, glória a Deus, mas o que vai valer é depois dessa oração, a atitude que você vai tomar. O problema é que nós temos se deparado com pessoas que elas fazem um momento de religiosidade dela e depois elas voltam à prática, elas se afastam
de Deus, elas se afastam das coisas boas de Deus, e elas praticam as coisas ruins, e depois ela pede perdão, e volta de novo, pede perdão. E aí? Se você perder a sua vida nesse momento, se essa pessoa perder a vida dela nesse momento que ela está praticando as coisas erradas, será que o reino dos céus vai vir sobre a vida dela? Essa é a questão. Essa é a questão. Ah, pastor, mas ninguém consegue ser santo o tempo todo. Concordo com você. Concordo plenamente. Porém, vigiai, vigiai e orai. Então, quer dizer, significa que esse tempo, eu vou estar vigiando, vigilante, atento. Eu vou estar fazendo minhas atividades, eu vou estar fazendo minhas voltas, eu vou estar fazendo minhas caminhadas, eu vou estar trabalhando, eu vou estar cuidando dos filhos, eu vou estar cuidando da casa, eu vou estar fazendo o que tiver que fazer, mas eu vou estar vigiando, eu vou estar atento. Olha só que maravilha. Por isso que ele vai dizer aqui, arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus, ou o reino dos céus. Então, o que eu estou passando para vocês nessa noite é justamente isso. Eu sei que é uma palavra seca, eu sei que é uma palavra que não vai deixar você muito empolgado. Hoje eu vou sair dessa oração com o meu milagre, mas é uma palavra que vai fazer você cuidar mais de você, zelar mais de você, porque o que você está plantando agora vai ser o reflexo lá na frente do que você vai colher. E exatamente o que está acontecendo agora. Tem muitas pessoas que não estão entendendo, que não estão compreendendo, porque está acontecendo muitas coisas na vida dela hoje e ela não entende. Mas por quê? Porque esse está próximo o reino dos céus foi o tempo que ela não semeou boa semente, ou então esperou em Deus do jeito dela, no pensamento dela. Só que o pensamento de cada um de nós não é bom. Os nossos pensamentos, eles já vêm programados com esse kit desse mundo, esse pensamento das coisas desse mundo. Se você for lá no livro de Gálatas, você vai ver que os desejos da carne são prostituição, mentira, lascívia, e muitas coisas, raiva, ódio. Então tudo isso já tem dentro de nós. E aí, João Batista, ele vai dizer: arrependei-vos, voltai-vos para Deus, deixa essa tua natureza de lado, deixa essa tua natureza à parte, e volta para Deus, volta para Ele. Capítulo 3, versículo 2: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Vamos lá no capítulo 4 de Mateus, capítulo 4 de Mateus, vamos entender isso aí, capítulo 4 de Mateus. Olha só o que está escrito aí, no Mateus capítulo 4, versículo 17. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Ou seja, as mesmas palavras do capítulo 3, a pregação de João Batista, foi a mesma palavra do capítulo 4 de Mateus, versículo 17, o Senhor Jesus agora falando.
Ele mesmo, no capítulo 3, no versículo 1, quer dizer, no versículo 2, quem é que fala? João Batista. É uma pessoa. E no capítulo 4, no versículo 17, já é o Messias. A mesma palavra. Depois dele ter se batizado, depois dele ter passado pela tentação, depois dele ter ido para a Galileia, lá no capítulo 4, versículo 17, ele disse: daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer. Ou seja, a pregação de Jesus era essa. A maior pregação de Jesus não era: você vai receber o seu milagre hoje, você vai ser curado hoje, você vai ser livre do câncer hoje, você vai ser livre disso, daquilo, você vai ser livre desse problema que você está passando. Não que eu seja contra. O milagre acompanha aqueles que creem. Mas a maior pregação que Cristo pregou é a nossa conduta, é a nossa moralidade, é a nossa dignidade diante dele. Arrependei-vos, voltai-vos a Deus, abandonai a natureza que nós temos humana, a natureza que nós temos ruim, a natureza adâmica. O próprio Cristo, ele disse: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E é aí que é interessante, porque nós vamos ter em Cristo o espelho, nós vamos ter em Cristo a sombra. A partir desse momento, João Batista, nós não tínhamos dele a sombra, porque João Batista, ele comia mel silvestre, ele vestia roupa de animais, ele vivia no meio do deserto, ele vivia como um homem das cavernas. Porém, Jesus, ele já se vestia de linho finíssimo, ele bebia no meio das festas, ele comia no meio das festas, ele já se fazia público. João Batista não era público. E é aí que faz a diferença. Porque os seguidores de João Batista tinham essa vida desassociável. E os discípulos de Cristo, eles viviam em sociedade. E dentro da sociedade, eles se portavam se voltando para as coisas do Pai, para as coisas de Deus. Através de quem? Através de Jesus. Jesus foi o guia, Jesus foi a sombra que eles tinham que seguir. Olha só que interessante: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Mas olha só o que ele diz no versículo 17, olha só: daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer. A pregação de Jesus era automaticamente o exemplo de vida que ele dava. Por isso que é importante nós se espelharmos em Cristo. Em Cristo, ele é o caminho, a verdade. Não tem mistério, gente. Não tem mistério. Não tem mistério. A gente não precisa ficar aqui querendo saber muito do Velho Testamento, querendo saber. Eu vou falar uma coisa: se você ficar muito preocupado em querer entender muito o Velho Testamento, você vai até se confundir um pouco, porque as palavras, elas foram deixadas para a cultura daquele tempo. Há uma confusão muito grande aí na sociedade entre o nome de Deus. Há uma confusão muito grande. Mas se a gente for procurar direitinho, a gente vai se entristecer, a gente vai entender coisas que a gente não queria entender. Mas se você quiser buscar, você pode buscar, fica à vontade. Mas você vai ver que o Deus que agia lá no Velho Testamento era um Deus
sem dó e sem piedade. Ele endureceu o coração de Faraó. O Deus que Cristo está apresentando, ele não endurece o coração de ninguém. Quem endurece o coração da gente somos a gente mesmo. Está colocado sobre nós a oportunidade do bem e do mal. É só você pesquisar, se você quiser, você pode pesquisar. Para mim não tem dificuldade não. Eu não preciso ficar aqui enganando você não. Tá bom? Você pode ler lá que você vai ver que Deus, ele endureceu o coração de Faraó. E Deus não faz isso. O Deus que Jesus está apresentando não faz isso. Ah, pastor, mas é o mesmo Deus? Eu vou falar uma coisa. Eu vou seguir a Cristo. Eu não vou ficar preocupado com isso não. Porque se a gente for ficar preocupado com isso, a gente vai perder a fé. E era justamente isso que Jesus, ele veio fazer. Ele veio aumentar a nossa fé. Ele não veio tirar a fé de ninguém. Ele não veio destruir a lei. Ele veio cumprir com o amor dele, com as características dele. Vamos se preparar para a oração? São 17 horas e 59 minutos. Vamos falar com aquele que tudo pode, para a honra e glória do Altíssimo. Daqui a pouco eu vou falar com as pessoas que estão chegando aí para o momento da oração, tá bom? Glorioso, soberano e eterno, arrependei-vos. Foram palavras simples e palavras verdadeiras. Foram palavras puras. Foram palavras que mexeram com a estrutura de uma geração que seguiu e procurou a obedecer o maior mestre de todos os tempos, o mestre dos mestres, o Messias, aquele que detém todo o entendimento e toda compreensão. E nesse momento agora, eu junto com os meus irmãos espalhados pelo Brasil e pelo mundo, nós unimos a nossa fé, unimos a nossa vida espiritual, buscamos a sabedoria, a compreensão. Sabemos que nós não somos completos, mas o Senhor vai completar a cada um de nós a partir do momento que nós agirmos com a tua vontade, com o teu querer. Meu Deus, fala com essa pessoa que está do outro lado, que não é porque ela não está frequentando um templo que ela vai ficar fraca, mas o que fortalece ela é o modo com que ela vive, é o modo com que ela vê, é o modo com que ela interpreta, é o modo com que ela age diante desse mundo. Arrependei-vos, voltai-vos a Deus, buscai o entendimento, porque está próximo. Ou seja, nós não temos muito tempo para perder. Ninguém sabe o dia nem a hora que nós podemos ser levados. Ninguém sabe o dia nem a hora que nós podemos ter uma parada cardíaca, um infarto, um colapso e outras situações nesse mundo. Não é questão de maldição, é questão de consciência, é questão de entendimento, é questão de sobrevivencialismo, é questão de lucidez. Nós não somos imaturos, nós não somos
aquelas pessoas que vivem como se tivesse embriagadas, mas nós somos lúcidos. Não pedimos a morte, não desejamos a morte, mas entendemos que mais próximo da vida está a morte. E para isso se preparamos, e para isso se colocamos diante daquele que tudo pode, daquele que tudo faz, glorioso. Aonde estiver agora o meu irmão, a minha irmã, que haja o fortalecimento, que essa pessoa entenda, que essa pessoa compreenda, que essa pessoa amadureça, evolua, que essa pessoa desperte o entendimento dentro da sua consciência, dentro do seu cérebro, dentro da sua atmosfera espiritual, aonde ela vai poder escolher entre o bem e o mal e viver seguindo aquela direção, não por sórdida ganância, mas por amor ao Todo-Poderoso, por respeito ao Todo-Poderoso. E automaticamente, a palavra que o Senhor disse, eles vão achar, as demais coisas vão ser acrescentadas na vida de todos. A cura, a saúde, as necessidades de cada pessoa vão sendo retribuídas. Não há falta. Nós teremos o básico, nós teremos o suficiente para dia após dia nós vivermos até que o reino dos céus venha sobre nós. Bendito seja o teu nome. Acalma o coração desse meu irmão que está participando dessa oração. Talvez está aborrecido, talvez está triste, talvez está perdido nos seus pensamentos, não sabe o que fazer, talvez brigou com a esposa, brigou com a namorada, brigou com o namorado, brigou com o esposo, brigou com os filhos, brigou com o patrão. Talvez esse dia foi um dia difícil, talvez essa pessoa está deprimida, angustiada. Que haja paz no íntimo dessa pessoa. Meu irmão, minha irmã, se você preparou o copo com água, segura nas suas mãos aí, por favor. Segura nas suas mãos aí o copo com água. Glórias sejam dadas ao Eterno, ao Soberano, ao Altíssimo, aquele que tudo pode. Diga assim comigo: graças eu te dou. Pode beber aí agora e receba paz. A Bíblia vai dizer que Jesus, ele disse: a minha paz eu vos dou, não vou-las dou como o mundo dá. Então, a paz que você está recebendo nessa noite é a paz de espírito, a paz interior, a paz na alma. Isso é muito importante. Eu espero que você tenha entendido o que está escrito no livro de Mateus, capítulo 3, versículo 1, 2 e 3. E também no Mateus capítulo 4, versículo 17. Deixa eu ver aqui as pessoas que estão aqui. Quero mandar um abraço para todas as pessoas que estão ligadas aí agora, juntamente com a gente. Se você está aí participando ao vivo, já coloca aí nos comentários: hoje Deus quer. Hoje Deus quer.
Deus quer. Quero mandar um abraço aí para todas as pessoas, a Jennifer, que está participando, continua orando para os meus filhos, deve nascer agora, esse mês. Eita, glória a Deus, vai vir gêmeos aí da nossa querida irmã Jennifer. Um abraço para minha irmã Regina, ela está dizendo boa noite. Um abraço para o Marcos, um abraço aí, presbítero Marcos. Um abraço para a dona Delma e para a mãe dela, ela está dizendo boa noite, a paz do Senhor Jesus. Um abraço para a dona Elizabeth e para sua filha Verônica, e para o seu filho também, para todos aí do Rio de Janeiro, aí no Salgueiro. Um abraço para a minha irmã Deise, um abraço para o Paulo, e um abraço também para as suas filhas e para o seu netinho Bernardo. Ela está dizendo, boa noite, pastor, a paz do Senhor. A dona Ana Marques, ela está dizendo, boa noite, pastor, a paz do Senhor Jesus. Dona Ana Marques, eu creio que Deus, Ele já está dando sabedoria para aquela pessoa que a senhora me pediu uma oração, tá bom? Pode ter certeza disso. Um abraço para Liliane Goulart, que a paz do Senhor esteja sobre a sua casa, Liliane. A Ine Mendes. Um abraço para Regina, a Elizabeth, está dizendo aqui glória a Deus. A Lília, hoje Deus quer, hoje Deus quer. Deixa eu ver aqui quem entrou mais. Um abraço para o Mauro, né? O Mauro, que tem sempre ajudado aí as crianças no engenho, em Duque de Caxias. Que maravilha, né? Glória a Deus. Eita glória. A Regina disse que veio aqui na igreja, a igreja está fechada. Não, é porque a gente estava resolvendo algumas coisas e agora eu entrei e aproveitei e deixei as portas baixas. Um abraço aí para a Eliana também participando aí, o Jorge, a Sônia, deixa eu ver aqui mais quem. Glórias ao Altíssimo, tá bom? Glórias ao Altíssimo. Se você não assistiu o culto da manhã, tá aí, assiste, que foi uma palavra maravilhosa. Um abraço aí para a Adriana, aí no Rio de Janeiro, a Ana Maria Conscienza, a Andréia, que está lá no Japão, o Célio no Rio de Janeiro, a Daniele, que está lá em Minas Gerais, o meu primo Edson, que está lá no Ceará. Um abraço para Fátima, para Osana na Bahia, a Juliana também, Duque de Caxias, o Maico, Marcelo, a Marli, a Aparecida, o Obed, a irmã Vânia, a Onides, Dona Onides, que Deus abençoe a senhora de Cineia, a Aureliana, todos aí em Minas Gerais, Barroso. Um abraço para o Mauro, o André da rádio, Sueli, a filha da dona Fifinha lá em São Paulo. Um abraço para a tia Rosa, para a Vera, para todas as pessoas. Gente, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pelo carinho. Vou me preparar para o culto das 19 horas. Daqui a pouco eu vou estar realizando, tá bom? Se você puder, assiste. Um abraço para a dona Jocely também participando. Um abraço para todas as pessoas. Fica com Deus, fica na paz. E eu digo para você, você não está sozinho. Arrependei-vos. Quando você lê sobre arrepender, você não lê. Arrepender de quê? Não. Arrependei-vos foi um convite para que Jesus fez, João Batista fez, para que nós voltássemos para Deus. Então, esse é o segredo. Vamos se voltar para Ele. Vamos buscar Ele. Fica com Deus, fica na paz. Pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que eu ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as
as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus.